estar mais uma vez revendo este homem de Deus, pastor Marconi, e estar também aqui juntamente com ele o pastor Edinaldo, nosso querido irmão Jonas. Também tive a oportunidade de trabalhar com eles ali em Manancial de Bênção. E o pastor Marconi é uma pessoa que mora no nosso coração, como já dizem, não paga aluguel, né? Ele e a sua esposa, irmã Damiana, e esses dois homens de Deus que estão ao seu lado, sempre lembramos, e sempre que lembramos, nos estamos orando. Meus queridos irmãos, queria agradecer a Deus por estar voltando a esta casa. Estive aqui inúmeras vezes, porém a maioria dessas vezes foi no círculo da oração. Desde muito novo, eu aceitei Jesus com 11 anos de idade. Eu sempre gostei do trabalho de oração, do louvor. E eu vinha lá de Nova Cidade, porque na minha igreja, na minha caminhada com Cristo, só passei, antes de ir para o campo, em duas igrejas. No setor 5 em Nova Cidade e depois em Manancial de Bênção. Passei acho que uns 3 anos mais ou menos antes de ir para o campo. Foi onde nós conhecemos o pastor Marconi. E eu em Nova Cidade, muitas vezes, não só aqui nas sextas, mas em outros dias da semana, em outros trabalhos de serviço de oração, eu saía de Nova Cidade, às vezes a pé, às vezes de bicicleta, que era o meu meio de transporte na época, e saía evangelizando, entregando literatura, saía mais cedo, no sol quente mesmo, e vinha aqui para o ciclo da oração na sexta-feira, ouvir papai falar. Às vezes, só Deus sabe como a gente chegava aqui, mas para a gente viver a promessa, a gente tem que viver também a trajetória, o processo. E eu me lembro quando eu cheguei no campo missionário, nos primeiros dias, lá no sítio São Nicolau, município de Caicó, pastor Marconi, eu vendo Isaac chorando todo dia, e os meninos que estavam acostumados com a cidade, olhar lá para fora e não ver um amiguinho para brincar, o cara tem que ter o chamado mesmo, viu? E eu disse: Senhor, por que eu? Aleluia. Por que eu? Tem tantos aí. E o Espírito Santo falando no meu coração. Eu olhando aquelas estrelas lá no sertão, tudo escuro, só aquelas estrelinhas brilhando. E aquela voz falou no meu coração e disse: se lembra das vezes que você saía a pé pregando minha palavra? Se lembra das vezes que dizia que ia ter o culto ao ar livre e que não tinha nenhum obreiro, mas você estava lá carregando a cadeira da cabeça e a gambiarra da energia? Foi por isso que eu te chamei, meu filho. Porque o homem vê o que está no exterior. Arabachore cantará. Às vezes pequenininho, sem aparência, sem influência, mas quando Deus ele escolhe, ponto final. E estou eu ali no sertão. Esse ano que entra agora vai fazer 5 anos que nós tomamos posse ali no campo missionário. E se eu pudesse fazer tudo de novo, faria, pastor. Nunca pensasse em desistir, inúmeras vezes. Mas todas as vezes que eu pensava em desistir, Deus usava alguém e dizia: ei, estamos acompanhando aí o trabalho, viu? Continua nessa força, Deus é contigo. Você e sua família é uma inspiração para mim. Um pó e cinza como eu, irmão. Barro. Mas aí parece que as forças eram renovadas, restauradas e a gente continuava. E eu posso dizer que até aqui nos ajudou o Senhor.
O pastor Marconi disse: meu filho, eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho lá, deixasse Deus me usar, louvasse. Eu confesso que eu me sinto muito honrado por isso, porque eu sei que hoje se trata de um culto de doutrina, e vou dizer com toda a sinceridade do meu coração, eu queria ouvir o pastor Marconi, ouvir e vê-lo pular aqui nesse púlpito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, porque o Espírito Santo de Deus é vivo e ela ainda fala aos nossos corações. Eu fiquei lutando com Deus em casa até a hora de eu vir. Quando eu coloquei o terno, Deus dizia: você que vai trazer uma palavra. Jesus, eu queria tanto ouvir o pastor Marconi, queria tanto ouvir. Mas Deus, ele marca esses encontros, ele faz como ele quer, porque o dono da obra ainda é ele. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmão, de uma forma tremenda nessa noite. E se você veio prestar a ele o seu culto, não desperdice a sua oportunidade. Muitos queriam estar no teu lugar, mas ele escolheu a você para estar aqui nessa noite. Muitos estão em cima de uma maca de UTI, dizendo: misericórdia, Senhor. Mas você está aqui cheio de problema. Mas mesmo cheio de problema, Jesus está no centro. Jesus está no controle da tua vida. Não perdeu o controle da tua vida. Então aproveita para adorar, para agradecer, para entregar. Muita gente prega que a gente vem para a igreja para receber. E realmente nós recebemos. Mas eu aprendi que para a gente receber, a gente tem que entregar. O culto racional, a adoração, o melhor glória, o melhor aleluia. Meus amados, como eu havia dito, eu estou ali, vai fazer 5 anos. Nós estamos no nosso segundo campo missionário. Passamos 1 ano e 5 meses no sítio São Nicolau. Fomos enviados, o pastor já relatou, nós abrimos mão, ou melhor, disse aqui no Edinaldo, ofertamos a loja, que era um projeto, era um sonho meu que eu tinha, de montar uma loja, um pet shop. E Deus me favoreceu, eu abri essa loja, ali numa avenida principal do Planalto. E quando estava bem sortida, bem cheia de tudo, Deus decide cumprir uma promessa na minha vida. E aí, Deus criou uma situação. Eu conheci o pastor Isaac Dias, que é o supervisor do campo já há 13 anos. E eu fui para um evento, ele me convidou. De início era para louvar nesse evento. Eu trabalhava com o novo convertido lá em Manancial do Bênção. E naquela semana eu havia conversado com minha esposa, com a Renata. Eu disse: meu filho, a gente tem trabalhado tanto na obra. A gente já 15 anos casados. Nunca fomos assim um momento só eu e você. Eu queria tanto poder proporcionar isso para você. E aí, de repente, eu com 3 meses de loja, a loja dando certo, se encaminhando, o pastor Isaac me liga: meu filho, você sabe quem você está falando? Eu reconheci a voz. Eu disse: não acredito em Jesus. As pernas começaram a se tremer. Eu disse: pastor, não sei exatamente, eu sei que é um pastor, mas eu imaginava que era o pastor Isaac. E aí ele disse: rapaz, estou ligando para você, é o seguinte, porque me indicaram você para cantar em um evento que eu estou organizando para pastores, missionários. E resumindo, aonde era esse evento? No hotel. 2 dias e meio no hotel. E ele não deu certo para mim cantar. Agradeci a ele, desliguei o telefone, com pouco tempo depois ele ligou de novo: rapaz, mas você não quer ir não com sua esposa para um momento assim, só para você e sua esposa e tal, você tem como deixar seus filhos com alguém? Que tinha gente que tinha os filhos, né, e tal. Isso aí, eu disse: tem um desejo. Me lembrei da conversa
não fui para cantar, para louvar, mas fui participar. Deus queria fazer algo, né? Por isso que estou ali no campo. E aí, quando terminou aquele evento lá, Deus tratou conosco. Passou-se alguns dias, o pastor liga, manda uma mensagem para mim, pelo WhatsApp, perguntando se eu tinha coragem de assumir um trabalho no campo rural, viver uma vida simples e tal. E pediu para me falar um pouco sobre o meu chamado, se eu tinha um chamado de Deus para o campo. Eu contei a ele algumas vezes que Deus se revelou e tal. E aí eu fiz um propósito com Deus. Coloquei diante de Deus, eu disse: Senhor, por mim está tudo bem. Eu entendo que se é o tempo, eu estou aqui para obedecer. Quem sou eu em contra a vontade de Deus? Resumindo, colocamos nossa loja à venda, fizemos um propósito com Deus, Deus confirmou. Eu disse: Senhor, se é a tua vontade, um dos propósitos foi: se é a tua vontade, que o Senhor manda uma pessoa para comprar pelo valor X. Deus fez eu vender a loja pelo valor X e Y, maior do que eu imagino, do que eu queria vender. E aí, nos organizamos, fomos para o campo de Caicó. Não vi lá onde era antes de ir. Eu acho que se eu tivesse ido, mas talvez eu, Daniel, não tivesse coragem de ir para lá. Mas só que anos atrás, Deus tinha dado um sonho à minha esposa. A gente, em frente a uma igreja, no interior, e em frente à igreja um ônibus com vários irmãos conhecidos. E a gente se despediu desses irmãos. E no sonho, Renata chamava os meninos para se despedir dos irmãos que estavam saindo no ônibus. E dizia: Isaac, José, não chamava Tiago, mas chamava por Noemi, que é a caçula. Noemi! E ela ouvia a voz no sonho de Noemi dizendo: já vou, mãe. E aí, a gente lá em Manancial de Bênção, feliz da vida, muito satisfeito com o Manancial, vivendo um dos melhores momentos em todas as áreas da nossa vida. Noemi já falando igual um papagaio. Deus decide cumprir o sonho do jeito que ele mostrou a Renata há anos atrás. E eu sempre entendia que quando Noemi, se fosse de Deus, quando Noemi começasse a falar, era o tempo que a gente iria para o campo. E foi desse jeito. E no dia da minha posse, não foi um ônibus, o pastor Marconi é testemunho, o pastor Edinaldo, porque foi no meio da semana. Mas me lembro muito bem que quando o pastor anunciou para a igreja, perguntou: quem é que vai para a posse do missionário Daniel? A igreja em peso levantou a mão. E eu disse: me lembrei do sonho mais uma vez, do ônibus. E aí, como foi no meio da semana, mesmo assim, para se cumprir a promessa, foi um micro-ônibus. Foi isso, pastor? Acho que tinha mais de 20 pessoas, 20 a 25 pessoas. E do mesmo jeito se cumpriu. E nós passamos um ano e 5 meses ali, num lugar extremamente deserto, casa longe, só escuridão. Deus, Jesus, o Senhor me trouxe até aqui. Muitos dizendo que eu estava ficando doido. A família todinha: meu Deus, o que é que vocês estão fazendo da vida de vocês? Mas quando nós temos um chamado, irmãos, quando Deus tem algo conosco, não adianta a gente colocar a mão, o pé, porque dá errado. Passamos um ano e 5 meses, ganhamos vida naquele lugar. Saímos de lá, tinha 27 crentes, ajeitamos a parte do salão da igreja, colocamos cerâmica, finalizamos um banheiro, organizamos, investimos naquele lugar. Muito difícil o trabalho, na nossa visão humana. Depois de um ano e 5 meses, o pastor nos desafiou a ir para outro trabalho. Tinha conversado com ele que meu tempo tinha chegado ali. Ele disse: rapaz, hoje só tem local. Lá não tem crente, lá não tem igreja, lá não tem renda, e eu não tenho nenhum apoiador, nenhum mantenedor que possa me ajudar ali. Você vai? Eu disse: vou. Mas você vai mesmo? Eu disse: vou. Eu disse: pastor, eu sempre tive o desejo de começar um trabalho do zero, arrancar toco. Essa aposta é certa. Procura a casa lá. Quando você encontrar a casa, você fala comigo. E aí nós passamos mais de meses lá procurando essa casa. E nada de achar uma casa. Casa fechada, o povo não alugava para os crentes.
Para quem não sabe, lá no Seridó é conhecido como o Cinturão da Resistência. É a janela 10 por 40 do Brasil. Lá você pode falar mal. Todo mundo aqui é crente? Tem alguém que não é crente em Jesus? Lá você pode falar mal de Jesus, mas falar mal de Santana. E aí, irmãos, depois de um mês, eu com medo já, o pastor ligando para mim, e aí, tu vai mesmo? Opa. E a casa? O pastor está procurando. Toda semana, vai mesmo?